Fala pessoal, ele é Gabriel Barreto aqui com vocês mais uma vez e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso que eu acho muito interessante. Ele é um início ali da comunicação, que você vai começar a pensar, imaginar como que funcionam as redes e um pouco diferente do que outras pessoas costumam trabalhar. Eu acho que é um recurso muito interessante que você precisa começar a ser inserido nessa informação, nesse meio, onde você consiga eh, compreender ali o que que é o protocolo, o que que é a comunicação, como que a gente consegue usar desse meio para trocar informações entre os dispositivos, tá? Então, né, antes da gente continuar, mais uma vez, peço para vocês, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vamos fazer com que essa comunidade ela consiga crescer e se desenvolver cada vez mais, tá? Mas vamos aqui iniciar, né, a nossa apresentação, tá? Então, vamos começar falando sobre o Serial Monitor, tá? O que que é o Serial Monitor, tá? O Serial Monitor é uma ferramenta que ela está disponível em grande parte das IDEs ali, tipo, de programação de microcontroladores, e ele serve como uma forma ali de você ter uma troca de dados, né? Então a gente consegue enviar dados para dentro da memória do nosso microcontrolador, como a gente pode pegar, né, capturar dados de dentro da memória do microcontrolador e jogar isso para forma, né, de uma forma, né, que a gente consiga ler e observar o que está acontecendo ali com algumas variáveis, em algumas situações a gente consegue usar isso como uma ferramenta de debug, para que a gente consiga entender o que está acontecendo dentro do nosso código, tá? Bom, quais vão ser as ferramentas que a gente precisa utilizar aí dentro do nosso Serial Monitor, tá? Toda vez que a gente for utilizar, né, o Serial Monitor, tá, a gente precisa eh, fazer a inicialização da nossa comunicação. Tá? Então, o comando, né, para inicializar é um serial.begin. Tá? E aí, entre parênteses, obrigatoriamente, a gente precisa definir uma velocidade. Tá? A velocidade é o baud rate da comunicação, né? Que é a frequência com que os bits vão ser enviados pela saída ou a gente vai receber, né, pela entrada digital ali que a gente vai utilizar. No caso, quando a gente está falando desse serial.begin, né, no caso do Arduino Uno, a gente se refere exclusivamente ao sinal que vai sair e entrar através dos bits, né, 0 e 1, né, do nosso Arduino. Tá? Então a gente tem lá o RX e o TX, que são aqueles bits 0 e 1, eles estão conectados diretamente à nossa porta USB, e eu sempre recomendo que a gente não faça nenhum tipo de ligação ali, porque a gente vai utilizar esses recursos para esse fim. Tá? Então, dentro da configuração do Begin, a gente pode definir a velocidade. Né? São valores padrões que a gente utiliza. Tá? Além dessas velocidades, se você quiser, você tem algumas configurações a mais, né? Que é a quantidade de bits, de dados, né, que você vai trocar, a paridade da comunicação, como que ela vai se dar, o stop bit, qual que tipo de stop bit que você quer utilizar. Existem várias opções. Tá? Cada equipamento ele pode vir a trabalhar com uma configuração ou outra, e aí cabe você fazer essa definição. Aqui no nosso é, na página da própria arduino.cc, né, eu deixei salvo aqui o link, né, que é o communication. Se você for procurar lá pelo arduino.cc, referência, linguagem, funções, comunicação, serial, begin. Ele explica para a gente quais são as opções, né, desse config que a gente consegue utilizar, tá? O default é a gente sempre trabalhar, né, com esse 8N1, né? O que que é o 8N1? 8 bits de dados, né? N é a paridade, ou seja, a gente está trabalhando aqui com a paridade none, e um stop bit. Tá? Existem várias opções aqui que você pode utilizar, tá? Mas essa daqui é a default. Então, se você colocar apenas serial.begin, né, entenda que ele já está definindo que é o serial underline 8N1. Tá? Se você quiser, né, você pode trocar e dá para você utilizar outras opções aqui, né, de configuração. Tá? Isso pode vir a ser útil se você for fazer uso de algum equipamento que especificamente você precisa capturar alguma informação de dentro do Arduino e aí você precisa jogar essa informação e você não tem
né, como que eu posso dizer, um outro tipo de comunicação, e você pode até usar o próprio Arduino, você fazer um gateway ali, né, o Arduino, o S32 ou qualquer outro elemento nesse sentido, tá? Mas essa aqui é a informação. E a velocidade, né, existem aí alguns valores, né, de velocidade, né, a gente tem aqui no serial main page, ele fala as velocidades dentro da nossa configuração. Deixa eu ver, ele deveria falar, né, as velocidades da nossa comunicação, mas aqui ele não comenta nada, né? O padrão aqui que a gente vai utilizar é o 9600, em alguns casos a gente pode utilizar o 115.200, tá? Mas o 9600 ele vai atender bem para a grande maioria dos casos aí que a gente tem, tá? Vamos voltar aqui. Então essa questão aqui é o serial.begin. E quando a gente quiser enviar alguma informação, né, nós podemos enviar, né, através do serial.print. Então, o que é o serial.print? Ele vai imprimir, né, na nossa tela, né, no nosso Arduino, né, a informação que estiver dentro dessa variável. Então, essa variável ela pode ser qualquer tipo de dado, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Quais dados eu poderia colocar ela? Eu poderia colocar um dado do tipo booleano, eu poderia colocar um caractere, eu poderia colocar um string, eu poderia colocar um byte, um inteiro, um long, um float. Eu posso escrever diversos tipos de dados aqui no nosso serial.print, tá? É uma função que ele permite a gente escrever. Ah, e qual que é a diferença do println? O println, junto com o comando que a gente envia aqui na parte de cima do print, ele coloca um comando que é o comando do carriage return, né? É como se fosse o enter do teclado. Tá? Então, para a nossa serial, ele vai inserir um comando de enter para que o cursor lá na serial ele pule uma linha. Tá? Basicamente seria essa a diferença desses dois elementos. Eu vou mostrar para vocês. Tá? O formato, né? Ele é opcional. Geralmente ele é usado para quando você quer escrever na serial algum tipo de dado inteiro, mas você quer formatar ele com um dado de forma binária, você quer que o formato seja octal, você quer pegar o formato decimal ou hexadecimal, tá? Se você não colocar nada, ele sempre vai plotar o valor em decimal, tá? A menos que seja um string, a menos que seja um byte, um inteiro, essas coisas, você vai ter essas operações, tá? Então vamos fazer um teste, né? Vamos pegar um programa exemplo, vamos pegar somente o Arduino aqui e vamos criar o nosso programinha de exemplo, tá? Vamos fazer o nosso teste aqui, né? Vamos pegar aqui, cadê o nosso... Vamos pegar direto aqui, ó, Tinkercad. Eu já estou logado, né? Vamos aqui para os nossos projetos, vamos criar aqui um circuito novo. Então eu já vou aproveitar, vou pegar aqui o nosso Arduino, né? Não vou fazer nenhuma ligação, porque eu quero usar apenas a serial, tá? Então vamos pegar aqui a parte de código, trocar o código para texto, né? Vamos pegar aqui. E onde que fica a serial aqui, o monitor serial? Ele fica sempre aqui na parte de baixo, tá vendo? Está escrito aqui, ó, monitor serial. Mostrar ou ocultar. Eu vou clicar nele, ele vai aparecer aqui para mim o monitor serial. Tá? E o que eu vou fazer? O código que eu vou utilizar aqui, ele vai ser um código bem simples, tá? Só para que a gente possa testar. Ou seja, eu não vou ter nada no meu void loop, ele precisa estar declarado, mas ele pode simplesmente estar assim, ó, ele pode estar vazio, né? Não tem nada executando dentro do meu void loop. E dentro aqui do nosso programa setup, eu vou começar a definição. Primeira coisa que eu preciso fazer, ó, serial.begin 9600. Vou inicializar aqui, tá? E aí vamos escrever aqui, né? É inicialização da porta serial. Depois disso daqui, eu vou escrever, né, uma mensagem. Então eu vou usar o serial.print. E aí eu vou colocar uma string, né? Então eu vou pegar aqui aspas duplas. Olá, mundo, né? Dizem aí que é uma prática de programação. Toda vez que você vai escrever alguma coisa pela programação, né, você tem que usar esse, pela primeira vez na sua vida, você precisa escrever usando esse Olá Mundo ou Hello World, né, em inglês, mas falam aí que é uma crença bem forte entre os programadores. Brincadeira, pessoal, acho que não tem nada, não precisa escrever isso aqui, não.
Mas vamos dizer aqui que você vai escrever o Olá Mundo e aí eu vou fazer o print dessa informação aqui na minha serial. Bom, fiz o código simplesinho aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o programa, não tem nenhuma variável, ele vai inicializar, que é a minha porta serial, e logo em seguida que ele inicializar, ele já vai printar essa informação Olá Mundo. E a gente vai ter que ver aqui, ó, na monitor serial, aparecendo o Olá Mundo. Então, vamos iniciar a simulação. Tcharam, pronto. Olá Mundo, apareceu, né? Poxa, por que apareceu o ATIL? Bom, vou ter que dar uma pesquisada, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com o encode da comunicação serial. Ele não aceita caracteres especiais. Tá? Vamos só fazer então a troca aqui para ficar correto. Né? Vamos tirar esse acento aqui do olá. Vamos inicializar aqui a nossa configuração e pronto, ele apareceu. Mas olha só, como eu escrevi serial.print, o que aconteceu? O meu texto ele ficou na mesma linha, porque o cursor ele se encontra apontado logo aqui. Se eu quisesse parar isso, eu quero escrever numa outra linha. Então eu vou usar aqui ó, o println. Tá? Bom, o cursor ele está aqui, né? Se eu mandar rodar, ele vai escrever logo aqui do lado também. Beleza, sem problema. Vou parar minha simulação, vou inicializar de novo. A próxima, como eu usei o println, o cursor ele saiu daqui e ele veio aqui para o começo da linha. Então, o próximo que vai ser escrito vai estar aqui embaixo. Bom, beleza, perfeito. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa configuração realizada corretamente. Se eu parar e enviar novamente, o que vai acontecer? Ele cria mais uma linha. Essa daqui é a diferença do serial print ln para o serial print sem esse ln, né, que é o do carriage return. Se você quiser apagar, né, o que está escrito aqui dentro da serial, você pode vir aqui e colocar ó, limpar texto. Então eu vou apagar todas essas informações aqui. Beleza? Então a gente consegue fazer a nossa configuração dessa forma. Se eu parar e inicializar novamente, ele vai escrever Olá Mundo mais uma vez. Tá? Então isso daí é o que você precisa conhecer sobre a parte da serial. Quando você quiser enviar informações, né, de dentro do nosso elemento daqui para fora. Tá? Poxa, e se eu quisesse enviar um valor que fosse alterado constantemente? Né? Vamos pegar aqui um caso. Né? Vamos parar a nossa simulação. Vamos pegar aqui um caso. Eu quero escrever um dado na minha serial. Eu vou criar uma variável, certo? Então, para eu utilizar uma variável, eu vou criar aqui fora, né, um inteiro. Vou colocar uma variável, vou ser muito criativo, vou chamar var, que ela vai inicializar com um valor de 0, né? É um pleonasmo isso daqui, tá? Mas é só para que vocês tenham em mente que eu estou inicializando a minha variável com 0. Né? Por que é um pleonasmo? Né? Toda vez que você inicializa uma variável e você não definir nada, ela tem o valor de 0. Tá? Eu colocar aqui apenas o igual a 0, eu costumo falar que é um pleonasmo de programação. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, toda vez que eu inicializar, passar aqui no meu loop, eu vou fazer a minha var mais. Então, eu vou incrementar aqui o valor da minha variável. Tá? E aí, logo em seguida que eu incrementar o valor da minha variável, eu vou fazer aqui, ó, println, eu vou colocar a minha variável que eu quero ler, né? Vamos ver aqui, var, e escrever ela dentro da minha serial, tá? Para eu fazer um print, né, muitas vezes assim, eu vou colocar aqui um delay de 500 milissegundos, ou seja, a cada 1 segundo ele vai ter que incrementar o valor 2 vezes e a gente vai ver ele aparecendo aqui para nós, tá? Vamos fazer aqui o teste, iniciar a simulação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, toda vez que ele passa, ele incrementou a minha variável e eu vi a minha variável, né, sendo incrementada ali a cada 500 milissegundos e ele vai fazer isso constantemente. Então, é uma forma que você tem de acompanhar esse valor ele sendo incrementado. Tá? Isso daqui é um recurso muito útil aí para quando você estiver fazendo a sua programação. Tá bom? Voltando aqui para o nosso programa, para nossas apresentações, né, vamos dar uma olhada aqui. Se eu quisesse utilizar a configuração para receber dados através da minha serial, é possível? Sim.
Existem algumas funções, tá, que a gente pode utilizar. Uma delas é o serial.available. Essa é uma função que ela verifica quantos dados estão disponíveis ali na nossa comunicação serial. Então, toda vez que a gente receber um dado, né, da nossa serial, essa função ela vai falar, olha, existe aqui disponível 7 caracteres para você poder ler. Então, se tiver 7 caracteres para ler, eu quero fazer alguma coisa. Se não tiver, eu vou fazer outra coisa. Então, existe uma forma para a gente receber esses dados. Tá? E se a gente quiser fazer efetivamente a leitura, tá? Esse serial.available, na verdade, ele faz a verificação. Ele fala, olha, existe um dado disponível para você trabalhar dentro do microcontrolador. Tá? Mas se eu quiser ler o dado, eu vou utilizar o serial.read. Né? O serial.read ele vai ler byte a byte a informação. Tá? Existe um outro, que é o read bytes, né? Ele vai ler todos os dados. Então, vamos supor que ele faça um serial.available. Eu faço aqui um serial.available, ele vai falar assim para mim, olha, tem um dado disponível na serial. Quantos dados? Ele vai responder, ele tem 7 bytes. Tá? Entenda que o byte nada mais é do que um caractere. Tá? Então, existe lá 7 caracteres disponíveis para eu fazer a leitura. Se eu fazer o read uma vez, ele vai pegar o primeiro byte, tá? O byte mais velho, aquele que chegou primeiro dentro da sua comunicação. Tá? Então, no serial read, você vai ter o primeiro byte da sua comunicação. Tá? Se eu for ler novamente aqui o serial.available, ele não vai mais falar que tem 7 bytes, ele vai falar que tem apenas 6 bytes. Tá? Então, ele vai fazer essa leitura de um caractere por vez. Já no serial read bytes, né, ele vai ler todos os bytes disponíveis. Tá? Então, ele vai jogar para dentro de um dado aqui, dentro do nosso microcontrolador, todos os bytes que a gente quiser. Tanto que a gente vai precisar utilizar, né, um array de caracteres ou uma string para poder receber todos esses dados. Tá? Existem outras funções que podem ser úteis quando você estiver recebendo dados da nossa serial. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer, eu sei que eu estou recebendo uma string, eu vou fazer aqui o readString. Né? Eu sei que eu estou recebendo uma string, só que no meu dado está chegando um monte de dados constantemente e eu quero ler até um determinado caractere. Eu quero pegar todos os dados até um determinado caractere, porque daí eu vou fazer a leitura parcial daqueles dados que estão chegando na minha string. Eu posso utilizar o readString until, e aí eu defino quem vai ser o meu terminador. Eu vou ter um terminador nulo, eu vou ter um terminador x, y, z. Vai existir diversas possibilidades para isso. Tá? Existe também a possibilidade de você receber o serial.parseInt. Né? O que seria o serial.parseInt? Né? A gente faz a leitura de um dado inteiro na serial, ou seja, eu sei que eu vou receber um dado inteiro, então ele vai fazer o parseInt. E se não for um dado inteiro? Aí ele vai dar erro no microcontrolador. Né? Ele vai tentar pegar o dado que você enviou e converter de qualquer jeito, e pode ser que ele converta, pode ser que seja um valor completamente errado, mas aí você tem que saber como que a sua operação funciona, como que se trata cada um desses dados. Tá? Existe o serial.parsefloat, tá? Que seria a mesma coisa que o parseInt, só que em vez de ele pegar um dado inteiro, ele vai pegar um dado em float. Então ele vai já subentender que se tiver ali um número 23.5, ele vai converter esse dado e vai jogar para dentro de uma variável float o valor 23.5 já fracionado certinho, sem problema nenhum. Tá? Então essas aqui são as opções que a gente tem para realizar as leituras. Tá? Bom, vamos montar um programinha. Tá? Vamos remontar aqui um programa para receber os dados da serial. Tá? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, vou inicializar minha serial, vou escrever o famoso Olá Mundo, vou pegar aqui na minha serial.print, vou escrever digite o seu nome. Tá? E quando eu colocar o digite o seu nome, eu vou colocar uma instrução. Tá?
Vamos fazer isso aqui na prática, né? Vamos fazer essa configuração, serial.begin, tal, vamos tirar esse cara aqui, que ele não vai ser mais útil, vamos parar a nossa simulação, vamos tirar esse cara aqui, que não vai ser mais útil para nós, vamos apagar a nossa serial, e eu vou começar, tá? Eu quero receber, né, o nome da pessoa. Então eu vou colocar aqui um serial.print, repara que eu não estou usando o ln, tá? Eu não estou usando o ln propositalmente, tá? E aí eu vou colocar o seguinte, qual o seu nome, né? É a pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Depois disso daqui, o que eu quero fazer? Eu preciso, né, aguardar, eu não quero seguir com o código, com o meu programa, sem que eu tenha recebido algum dado aqui na minha serial. Então, eu vou provocar uma parada forçada dentro do meu microcontrolador, tá? Para isso, o que eu vou usar? Vou usar o while, tá? E aí, né, eu não vou ter nada dentro desse meu while, tá? Então, esse while é uma estrutura de repetição. Mais para frente eu vou explicar para vocês sobre a estrutura de repetição. Mas entenda que aqui, nesse momento, eu estou criando uma pausa na memória do meu microcontrolador. Ele vai ficar parado, não fazendo nada, até que eu tenha o serial.available, né, que é a nossa estrutura que vai verificar, né, vamos confirmar se eu escrevi direitinho, available. Então, desde que a minha estrutura ele tenha um valor aqui de 0. Só que para ele forçar a repetição, eu preciso que ele receba um valor verdadeiro, né? Então, como ele está recebendo aqui o valor de 0, eu preciso inverter esse sinal. Então, essa estrutura aqui, pessoal, só para vocês entenderem, tá? É uma opção para pausar o microcontrolador, tá? Vamos aumentar aqui. Ela é uma opção para pausar o microcontrolador, tá? Então, ele vai ficar aqui pausado. Quando ele receber um dado, esse valor aqui, ele vai deixar de ser 0. Se ele deixar de ser 0, essa estrutura, né, que faz ele virar 1, né, faz ele virar verdadeiro, essa condição ela abre, ou seja, ele deixa de existir. Então ele sai dessa estrutura e segue para a nossa programação. E aí o que eu vou querer fazer com o meu dado? Tá? Eu vou receber esse meu dado e aí eu vou escrever ele dentro de uma variável. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo string, que vai ser a string nome. E dentro da string nome, eu vou escrever aqui ó, o serial.readString. Tá? Então, eu sei que eu estou recebendo o nome de uma pessoa, é uma string. Então, como eu vou receber essa string, eu vou escrever aqui, ó, serial.println, né? Eu vou colocar, melhor, eu vou colocar aqui um nome primeiro, tá? Porque o que acontece? Lembra ali, ó, serial.print, qual o seu nome, ele vai ficar com o cursor aqui do lado. Então, eu deixei até esse espaço para que quando eu escrever aqui o nome, ele deixe a minha resposta, né, aqui do lado. Então, ele vai escrever o serial.println nome. Depois disso daqui, eu vou colocar aqui ó, um serial.println e eu vou escrever, né, uma informação aqui, né? Vamos fingir que a gente está trabalhando com uma máquina de inteligência artificial, né? E, na verdade, a inteligência artificial ela não existe, apenas muitas linhas de código de programa configurados ali dentro que fazem a gente imaginar que é uma inteligência artificial. Tá? Mas vamos criar aqui serial.print. Olá, vamos escrever aqui uma estrutura. Olá. Vamos colocar como? Vamos colocar um jeito legal. Vamos fechar aqui, ó. Ponto e vírgula. Serial.print. Colocar um nome novamente. Ponto e vírgula. Serial.print. Opa, serial foi escrito errado. Vamos colocar aqui um ponto logo em seguida.
Tudo bom com você? Tudo bom? Ó, tô falando até como um robô agora, né? Tudo bom com você? E vamos parar aqui a nossa configuração por aqui. Ponto e vírgula. Fecha aqui. Beleza. Bom, ficou legal. Então a gente recebe o nome escrito na serial, né? Então vamos lá, vamos rever aqui novamente. Eu recebo o nome e envio uma mensagem personalizada. Vamos ver? Vamos fazer o teste aqui nessa nossa configuração. Vamos iniciar a simulação. Ele vai escrever: Olá mundo, qual o seu nome? Então eu vou escrever aqui, ó, Eliabel, Enter. Eliabel, ó, ele veio aqui, ó, ele apareceu aqui, né? Depois desse cara, por quê? Porque eu não dei o print alien. E esse espaço, de onde veio esse espaço? Esse espaço veio dessa linha aqui, né? Então, beleza. Então, ele ficou aguardando, na hora que eu dei um Enter, ele enviou, ele recebeu e ele executou. Ele copiou para dentro do nome e ele escreveu. Primeiro ele escreveu o meu nome, depois ele começou. Olá, Eliabel. Olha, o meu português, né? Poxa, agora eu preciso escrever errado, né, pessoal? Vai ser mais difícil do que parece, né? Então, escrever errado. Olá, tudo bom com... Vou cá, não, você. Olá, tudo bom com você? Tá. Vamos apagar, parar e inicializar de novo. Olá, mundo. Qual o seu nome? Eliabel. Olá, Eliabel. Tudo bom com você? Beleza. Então, a nossa configuração, nosso envio e recebimento de dados está funcionando perfeitamente, né? Então, a gente consegue ter aqui a nossa configuração, né, o nosso dado, eu consigo enviar uma informação e receber uma informação, tá? Isso daqui é algo muito, muito legal, tá? É algo que é o começo ali, vamos dizer que é o primeiro pontapé que você está tendo dentro da parte de redes industriais, redes de comunicação, qualquer tipo de rede que você quiser dizer, porque o padrão de comunicação ele vai sempre se tratar dessa forma. É uma troca de informações. Você envia por um lado e você recebe esse dado por outro lado, né, de alguma outra forma, tá? Então, se a gente for continuar falando aqui, né? A gente fez esse teste e existe, né? Eu vou deixar aqui se vocês quiserem, né? Olhar e testar. Eu vou deixar aqui essa imagem aqui no vídeo para que vocês possam analisar, tá? Mas isso daqui é algo mais avançado, bem avançado, que seria você tratar, né, a comunicação serial como sendo um evento, tá? É algo que eu acho muito interessante. Você tira a configuração dessa parte da serial, da configuração não, mas você tira o tratamento da mensagem de dentro do loop ou do setup e você trata isso quando acontece, tá? É bem legal, tá, pessoal? É bem legal. Eu acho muito interessante, mas eu acho que é um dado mais avançado. Eu vou deixar para explicar isso mais para frente, tá? E, é claro, né, como sempre, eu vou deixar aqui um desafio, né, um exercício onde vocês precisam desenvolver um programa para trocar os dados com o usuário, onde a gente pergunte o nome, idade e salve esses dados em uma variável. O nome deve ser salvo em string e a idade em inteiro. Tá? Ao final, o meu computador deve escrever olá nome, o nome aqui entre parênteses é o que tiver na variável. Parabéns pelos seus, a idade, anos. Tá? Então, esse daí deve ser algo contínuo, né? E ao questionar o primeiro usuário, já deve voltar a perguntar para o próximo usuário. Tá? Ou seja, as variáveis elas precisam ser editadas. Né? Então, sempre que eu fizer a primeira pergunta, eu vou perguntar para uma pessoa: olá, Eliabel, qual a sua idade? 31 anos, olá, parabéns pelos seus 31 anos. Quando eu der o Enter aqui, ele terminar de escrever, ele já vai aparecer: olá, digite seu nome, porque ele já está questionando outro usuário. Tá? E aí ele vai repetir esse processo. Tá? A questão aqui, tá, pessoal? E aí eu vou dar uma dica para vocês. A questão aqui é que no meu só está aparecendo uma vez, porque eu executei a estrutura dentro do meu setup. Tá? Se eu quisesse fazer essa estrutura ser repetitiva, eu tiraria do meu setup e colocaria aqui dentro do meu loop. Tá? Então, isso daqui é o necessário para ser repetitivo.
mas aí você vai ter que desenvolver, né, essa questão da idade, e aí a idade, a string a gente já fez, tá aqui o exercício, né, praticamente, mas quando você quiser ler um inteiro, você vai precisar chamar aqui o serial.parseInt, tá? Então, fica o desafio aí para vocês tentarem desenvolver. No começo do próximo vídeo, eu trago solução para vocês, tá? Boa sorte, pessoal. Até mais.